E eu ia perguntar sobre o seu pai e a sua irmã, que tem uma história aí que te marcou muito. O meu pai era uma pessoa bem legal, sabe? Meu pai era um excelente pai. Meu pai me batia, viu? Mas eu merecia. Ah, tá. Mas também em 64... Não, eu merecia. Não, meu pai era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, mas eu fazia muita besteira na escola e na rua. E meu pai, eu lembro que meu pai... É engraçado isso, né? Eu tomei cada surra do meu pai e 64 advertências só. Total. Não, mas eu fazia muita merda. E eu acho que ele tava certo em me bater hoje, porque eu vejo amigos meus que não apanharam, viraram nóia. Entendi. Viraram um monte de... A rua lá, eu cresci na rua, né? Mas meu pai era uma pessoa muito boa, muito legal. E sabe uma coisa que você tá falando do meu pai? Isso eu nunca falei em lugar nenhum, viu? Eu fiquei... Eu queria muito que tivesse entrado na matéria do Cabrini, não entrou. Tem a ver com meu pai. Tem uma matéria do Cabrini na internet, que o Cabrini vai lá na rua que eu cresci. E na hora que ele tava gravando a matéria na viela que eu cresci, passou uma pessoa da rua de baixo e falou assim, deixa eu falar uma coisa. Aí o Cabrini falou com ela. Aí falou assim, eu queria muito que fosse pro ar isso, porque uma vez minha casa pegou fogo ali, eu sei que era um vizinho nosso, pegou fogo ali e a gente ficou sem nada. E o pai dele apontou pra mim. Meu pai chamava Danilo também. E o Danilo... Você é Júnior, né? Eu sou Júnior, mas não gosto de Júnior. E o pai dele... Porque lá todo mundo tinha a mesma classe social. Ninguém era bem de vida. E o pai dele juntou um monte de dinheiro e comprou um monte de coisa pra gente se recuperar. É uma coisa que não entrou naquela matéria do Cabrini, porque você tem um tempo, né? Mas eu achei tão curioso que a hora que o Cabrini tava falando comigo na viela, essa pessoa passou bem na hora ali, tava voltando do mercado e falou isso, porque eu não lembrava, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, meu pai sempre tirava dele para dar pros outros, sabe? Então, meu pai, eu tenho ótimas memórias do meu pai, como ele cuidava de mim, como ele sempre tentou ajudar todo mundo em volta. Ele foi um homem muito bom. E a Karina? Ela era uma pessoa boa, muito boa. Às vezes ela era até muito inocente, porque ela era uma pessoa bem boa. Mas sabe o que eu gostaria de ter tido com a minha irmã que eu não tive? Que é a amizade que se cria depois de adulto. Porque quando você sabe que você tem irmão, você tem irmã. Então você sabe disso. Eu tenho 5 anos de diferença da minha irmã. Então quando eu era criança, ela era adolescente. Quando eu sou homem, ela era mulher. Então, os interesses pelo sexo, né, os interesses do sexo são diferentes. A mulher tem interesses em um tipo de assunto, até quando a gente era criança, né? A mulher tem um interesse em um certo tipo de brincadeira, o homem em outro. Minha irmã queria brincar de Barbie, eu queria brincar de comandos em ação. Então, não tinha como ter unidade nas brincadeiras, nas coisas. Não só... os interesses, tipo, a menina tem um tipo de interesse, o homem tem outra, mas também da faixa etária. Então, minha irmã era adolescente, eu era criança. Então, o adolescente já tem outros tipos de interesse e a criança outra. Então, enquanto os interesses da minha irmã era namoradinho, música e tal, meu interesse era comandos em ação, videogame, né? Meu interesse era brincar com os moleques na rua e minha irmã com as amigas dela da escola. Então, essa fase de irmão... criança e adolescente, eu não tinha tanta afinidade com a minha irmã. Mas eu acho que essa afinidade de irmão sempre teve. A gente brigava, puxava cabelo. Se meu pai ou minha mãe ficava brava com a minha irmã, eu tomava as dores dela, ela as minhas. Meu pai vinha, eu aprontava na escola, meu pai vinha me bater, ela tomava minhas dores. Isso sempre teve. Essa irmandade existia. Mas a afinidade não foi completa, porque eu acho que a afinidade entre irmãos só é completada depois de adulto, porque depois de adulto você entende melhor as coisas, que ela é sua irmã ou ele é seu irmão, vocês viveram uma história juntos, depois que você passa da infância à adolescência, chega na fase adulta, e os dois chegam no mesmo nível e existe o companheirismo, amadurece. Então, eu gostaria de ter tido minha irmã adulta, agora que eu sou adulto, para ter esse companheirismo com ela que eu não tive, porque a gente não chegou nessa fase. Mas foi um relacionamento de irmão bem saudável, assim, bem como era. Aliás, eu fui muito feliz de crescer lá em Santo André. Eu cresci nos anos 80, na época que brincar na rua
Era normal. Então eu brinquei na rua, joguei bolinha. Talvez eu tenha sido uma das últimas gerações, assim, porque hoje eu passo lá na rua, já é totalmente diferente. O que você acha que seu pai e a sua irmã falariam hoje pra você? Vendo toda a sua trajetória. Olha, aqui eles falariam, que legal que você foi lá no Pode Ser Mais, adoro a Laura. Eu quase chorando aqui. Aqui eles falariam isso, mas essa semana, quando chegou o processo, falariam, você é idiota? Outro? Por que você não cala a boca? Porque a minha trajetória é cheia de problemas, cheia de treta, né? Não faço ideia como eles iam reagir, viu? Não faço ideia mesmo. O que vocês acharam? Deixe aí o seu comentário, curte aí se você gostou e se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigado por assistir. Até a próxima.